Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Bem, nesse vídeo nós iremos abordar a aula de número 8, falando sobre o processo de urbanização do Brasil. Essa aula consiste em um curso de conhecimentos gerais para a prova da Polícia Militar, para o cargo de soldado PM segunda classe, e esse curso está sendo realizado com o patrocínio do Estudo Tático Cursos Preparatórios. Desde já, venho agradecer a toda a equipe do Estudo Tático Cursos Preparatórios. Então, agora vamos iniciar a nossa aula. Tema da nossa aula, aula de número 8, urbanização brasileira. A urbanização do Brasil teve dois momentos importantes, né, no século XX. Primeiro, né, o período pré, né, anos 40, e a partir, né, dos anos 40 e 50. Antes, né, dos anos 40 e 50, as funções político-administrativas, principalmente das unidades federativas, tiveram um peso significativo. Até o final da Segunda Guerra Mundial, a base econômica do Brasil era a agricultura. A maior parte da população brasileira concentrava-se no campo. Observando aqui esse nosso gráfico que nós temos aqui ao lado, a taxa de urbanização brasileira, nós temos aqui em vermelho a população rural e em azul a população urbana. Perceba que foi a partir da década de 70, em especial, que a população brasileira tornou-se predominantemente urbana. A industrialização teve um peso fundamental dentro desta questão. A partir, né, da década de 40, com a urbanização e a seguida, né, por uma onda de industrialização, nós vamos ter uma modernização, e essa modernização, futuramente, ela vai atingir também a agricultura. Então, com essa modernização agrícola, através da mecanização do campo, nós vamos ter como consequência o êxodo rural, pessoas saindo do campo e migrando para as cidades. O perfil de urbanização que construiu o Brasil nesse período foi, né, de certa forma, desenvolvido durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, né, o governo JK, 1956 a 1960, e o slogan do governo JK era 50 anos e 5, então promoveu a industrialização, a modernização da economia do país, além, né, da fundação de Brasília. Os governos militares que governaram o Brasil de 64 a 1985, eles continuaram, né, a desenvolver as condições favoráveis aos investimentos estrangeiros. Então, durante o regime militar, o Brasil recebe investimentos multinacionais e, por meio desses investimentos, nós vamos ter a instalação de unidades industriais ligadas, né, a conglomerados econômicos transnacionais, como as indústrias automobilísticas, né, lá do ABC Paulista. Já nos anos seguintes, nós vamos ter desenvolvimentos de políticas liberais nos países subdesenvolvidos, e essa abertura econômica, digamos assim, essa associação entre o capital internacional e o capital nacional vai favorecer a instalação de mais indústrias. O primeiro conceito que nós temos aqui é o conceito de metrópole. O que seria a metrópole? Metrópole é um tipo de cidade responsável por gerar uma grande dependência econômica, política e social em outras localidades. Geralmente nós usamos, né, o termo metrópole para referir-se a uma grande cidade. Só que, geralmente, uma metrópole ela costuma agregar em seu entorno duas ou mais cidades que vão ser conectadas a ela, formando o que nós chamamos de região metropolitana. Então, aqui nós temos um mapa do Brasil organizado a partir da hierarquia urbana. Metrópole global, cidades importantes a nível nacional. Nós teremos aqui também as chamadas, né, metrópoles nacionais, cidades importantes a nível nacional, a nível do país. Nós teremos as metrópoles regionais, que são metrópoles que possuem uma importância regional, e também, né, os centros subregionais e os centros locais. Outro conceito fundamental para você entender urbanização é conurbação. Conurbação é o fenômeno que resulta nada mais nada menos que na união de duas ou mais cidades a ponto de ultrapassar os limites territoriais do município. Então, isso vai acontecer principalmente por conta ao crescimento acelerado das áreas urbanizadas,
fronteiras municipais que tendem a desaparecer, formando as regiões metropolitanas. E aqui, basicamente, eu tenho um exemplo, né, onde eu tenho a cidade A, a área urbana A, e a cidade B, a área urbana B. E no meio eu tenho as áreas não urbanizadas. Só que com o crescimento urbano, perceba que a área A vai se unir à área B de tal forma que nós vamos ter aqui a região C, que é uma área conurbada. A região metropolitana, ela vai ser criada a partir da conurbação, né? Então, como a conurbação é o encontro, né, de duas ou mais cidades, a conexão entre elas, uma região metropolitana é uma área formada por vários municípios que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana que está interligada entre si, em torno de uma cidade principal, que geralmente é uma metrópole. Então, um exemplo aqui do nosso mapa, metrópole, cidade de São Paulo. As cidades, os municípios que estão em volta da cidade de São Paulo formam a região metropolitana de São Paulo, né, que é formada por 39 cidades, configurando a maior aglomeração urbana do Brasil, com uma população que se aproxima na casa dos 20 milhões de habitantes, segundo, né, os dados do IBGE, lá do censo de 2010. Megalópole está ligado, né, a um termo elaborado para designar uma região superurbanizada que vai unir, né, digamos assim, duas ou mais metrópoles, regiões metropolitanas, pequenas cidades, onde nós vamos ter, né, uma área densamente povoada, muita gente morando, e um alto desenvolvimento econômico. Que aqui, né, nós temos a megalópole brasileira, também conhecida como Eixo Rio-São Paulo, onde os problemas ambientais urbanos, aqueles que ocorrem nas cidades, nós podemos, né, destacar esses aqui. Aumento das formas precárias de moradias, né, favelas e cortiços, aumento do desemprego, consequentemente, né, com a diminuição dos salários, uma vez que as atividades econômicas urbanas não são capazes de absorver o enorme contingente populacional, então aqui eu vou ter o que nós chamamos, né, de subemprego. Fora isso, nós vamos ter, né, a necessidade que as pessoas, né, trabalhem em subempregos, como camelô, flanelinha, entregadores e assim por diante. E outra consequência seria a marginalização crescente, né? Como o aumento do tráfico de drogas, o aumento da violência urbana, da delinquência. E, por fim, nós vamos ter o colapso da infraestrutura, porque se eu tenho uma população excedente, o setor ligado, por exemplo, a transporte público não vai atender, né, digamos assim. Por quê? Porque a demanda vai ser maior que a oferta disponível. Então, esse colapso da infraestrutura, sistemas de transporte, abastecimento de energia elétrica, saúde, educação, não vão conseguir atender a toda a população. Ok, meus amigos e minhas amigas? Bem, por aqui finalizamos essa nossa aula que nós falamos sobre urbanização do Brasil. Aguardo vocês no próximo vídeo, que nós iremos fazer uma resolução comentada de uma questão sobre esse tema, urbanização brasileira. Então, aguardo vocês lá naquele nosso quadro de olho na questão. Por aqui, eu encerro esse vídeo. Tudo de bom, fique com Deus e que a força esteja com você.